Muito bem, Ensaio Geral de volta aqui na TV Claré, ao vivo. Você pode participar, manda sua mensagem pra gente pelo 21 11 7000 ou então pelo WhatsApp 99464 4958. Estamos aguardando seu comentário, sua pergunta aqui para os nossos amigos e convidados deste programa. A gente está falando agora, nesse começo de programa, de enredo, para fazer você aí de casa, assim como a gente aqui da TV Claré, aprender um pouco mais, conseguir entender, né, como acontece o julgamento, o que os jurados estão observando em cada quesito que as escolas de samba são avaliadas. E eu estava olhando nas notas do Carnaval de 2015, todas as escolas tiveram duas notas 10 de enredo. Significa que cumpriram todos os itens que são avaliados pelos jurados. Isso, o balizamento técnico, né, do que eles pedem, a proposta do que você leva para a avenida e você, do todo o roteiro que você passou para o julgador e você cumpriu, ele vai te avaliar da nota máxima. Quando que ele tira a nota, Jefferson? Do enredo? Do enredo. O enredo é o seguinte, geralmente quando a gente apresenta aquela pastinha, a gente põe um resumo da história, né, o que vai ser contado, e depois item por item, como o Ednei está falando. Se você colocar alguma coisa no papel e ele não apontar ali, não achar, se ele não encontrar na avenida... Se eu disser que no meu abre-alas vai ter, como disse lá, formiga, tem que achar mesmo que tiver de binóculo, ele vai ter que achar a formiga ali no abre-alas. É lógico que existe uma cronologia, não necessariamente você tem que ter uma cronologia de tempo, mas uma cronologia do que você escreveu lá. O que não pode, de repente, é inverter uma ala com a outra. Quebrou um carro, vou pôr uma ala na frente. Aí você já está correndo risco. Não tem, infelizmente, é a regra. A ordem que você montou a tua escola no papel e apresentou para ele na pasta, ela tem que estar da mesma forma na avenida. E isso acontece, né? É por isso que grandes escolas perdem ponto em enredo. Os imprevistos, né? O grande charme do carnaval é o imprevisto e às vezes a criatividade de última hora, né? Que você tem que fazer. Dá um jeito. Eu vivi com a Samuca uma experiência muito engraçada. Em 2012. A ala das baianas nossas falava do bem e do mal. E aí a gente colocou pro jurado o bem e o mal. E eu cheguei atrasado. E eles estavam o mal e o bem. Era o mal e o bem. Aí tava o mal e o bem. A gente trocou no meio da avenida. As aí baianas... nós perdemos ponto, foi o único décimo que perdeu. As baianas foram trocando. Mas nós perdemos ponto porque nós atrapalhamos a porta-bandeira. Foi o único décimo, senão ia ser 10 em tudo. Mas eu fiz questão de perguntar para eles, e se eu não trocasse, não, passasse, você ia perder ponto. Você ia perder 2 aí, porque tinha 2 jurados aí no passado desenvolvimento. Você perdia evolução e enredo, né? E ainda pede em evolução. Muito bem. Nosso Blisquiti chegou? Opa, você ligou, ele chegou. Olha aqui, ó. E o mais legal é que o nosso Blisquiti vem com o nosso Blisquiti, nosso garoto Blisquiti. Tô com o Blisquiti boy aqui, viu? Pra você aqui. É essa aí mesmo, Poliana. É isso, só um minuto. Ô Marcão, o que é que veio hoje? Um lombo chique, Poliana. Deixa eu passar por Passa por aqui. Vai passando, Marcão, vai passando. Um lombinho chique, Poliana. Ó, tudo de bom. Vocês vão adorar. Pegar aqui os palitinhos. Tá ficando bom. Você viu? Que evolução, Milton? Milton, você vai adorar. Vai por mim. Sabe o que eu percebi, Juliana? Agora ele já entra meio que sambando já. Você percebeu? Já levei lá no clima. Então, mas eu tenho que entrar no clima, Sabe né? por quê, Mário? Eu falei pra ele que eu tenho um desafio. Primeiro foi escolher o nome, a gente já escolheu. Nosso garoto Blisquiti. Tá definido. O segundo desafio eu faço nosso garoto Blisquiti sambar. Aí ele disse que ele não samba porque ele tem uma espada na coluna. Então, no corpo, eu não samba, eu sou duro, não tem como. Aí nós combinamos o seguinte, eu vou trazer uma passista de cada escola que vai ensinar ele ao vivo aqui a sambar. Eu quero ver esse negão aqui ficar sem sambar. Foi combinado já, hein? Isso já tá sacramentado já. Ó, pega um palitinho cada um de vocês. Vai lá. Aqui, ó. É isso aí. Bom, você que ficou com vontade, não tá sentindo o cheirinho, né? Mas tá Tá vendo delicioso, aqui. né, Poliana? O enredo Só tá... o cheiro já tá bom, hein? Já sabe o que tem que fazer. Obrigado. Vão adorar. Vamos lá. Liga lá no Rei do Cupim. Poli, bom apetite pra vocês. Até mais, hein? Obrigada. Opa, vamos lá. Liga lá no Rei do Cupim, então, 3524-1953 e pede aí a porção de lombo para você experimentar também. Chega rapidinho, viu? Eu garanto. O cheiro tá delicioso. Mas como sou eu que mais falo nesse programa, eu tenho que esperar o intervalo, né?
E os enredos dessas escolas aqui que estão Pois é. presentes aqui? Cada escola, né, começamos aqui com a Samuca, esse ano vai falar das máscaras. Isso, nós vamos trazer a história das máscaras no uso das suas atribuições. E a gente classifica esse enredo como o quê? Abstrato? Histórico. Histórico? História. Aí, pra gente poder Muito bem, entender. Porque vai contar a história da máscara ao longo dos anos. Isso, eu tenho toda uma referência histórica de quando ela surgiu, onde ela foi utilizada, enquanto todos os elementos atuais em que ela se faz presente. Então você tem onde buscar todas essas informações através de Dentro uma da pesquisa história. e retratar na avenida. Muito bem. E o tema da escola é com as máscaras da vida, tudo acaba em carnaval. Então esse é o tema enredo. Isso, e o tema. O tema. E o enredo eu venho desenvolvendo durante tudo isso. O primeiro setor, né, que eu chamo de personas. O teatro, as primeiras civilizações, as máscaras primitivas. Eu tenho o segundo setor, que são os rituais, o emprego das máscaras através dos rituais. E no último setor, o uso das máscaras nas festas, Que vem o carnaval. que resulta no nosso fechamento, o carnaval. É um tema, ele explorou a parte histórica. Poderia né? ser Poderia abstrato. ser de uma outra maneira, mas ele estourou. Por isso que o tema dele é histórico, né? Essa Classificado. parte histórica você tem que realmente contar a história. Perfeito, eu tenho que retratar. Bem retratada. O que eu propus a desenvolver no enredo, na avenida, ela tem que estar presente Ele ali tem no que meu ser histórico, desenvolvimento né? da Um tema história. muito rico e muito alegórico, né? Dá Fica pra ver. bonito, né? Bom, e a caçamba esse ano vai falar dos 40 anos, né? Comemorando o aniversário. Na verdade, a ideia é falar dos 40, mas dentro do nosso enredo. A ideia inicial, quando nós tínhamos 5 enredos, né, para tentar colocar os 40 anos da escola dentro de um desses enredos. E a ideia desse enredo é falar do 40. Contos. Número 40. Na verdade, não é um número, são contos que existem o 40, histórias onde o 40 pode estar. Então ele é um Então- enredo histórico também. Não, ele é de livre criação com alguns fatores históricos. Ai, meu também Deus. com alguns fatores abstratos. Eu vou explicar. Então, por exemplo, nós começamos do enredo primeiro setor, nascimento. O nascimento são 40 semanas, teoricamente. No papel Isso, mas são, né? Tô São brincando. 40 semanas. E aí nós vamos começar com o nascimento do sol, da escola. Então nós vamos envolvendo com os fatos dos 40. Do nascimento. Depois nós vamos para o segundo setor, que é de mitos e histórias. Então nós temos um mito, que é da quaresma, que é o zumbi, a mula sem cabeça, que são os 40 dias pós-carnaval. Então a quaresma são 40 dias pós-carnaval, mas nós não vamos falar daquela preservação para o nascimento, para a paixão de Cristo. Nós vamos falar da quaresma como zumbi, os zumbis que saem do cemitério, mula sem Todos cabeça, os saci mitos, pererê. né? Então nós vamos ter uma ala que vai representar os zumbis, que saem do cemitério para assustar, tá, assombração. Nesse mesmo bloco nós temos uma história da caçamba, que é um mito também do rei Midas, que foi o primeiro título da caçamba em 78. Onde Rei Midas põe a mão, virava ouro, né, no Brasil. Esse foi o primeiro título da caçamba em 78. E depois nós temos a história do Noé, que daí já é uma história que está dentro da Bíblia, né, que é a tempestade e tal. E aí nós encerramos esse setor que é de mitos e histórias. Depois nós entramos na brincadeiras e alegrias. Aí a gente já brinca um pouco mais com coisas que existem no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, o truco. São 40 cartas. Então nós vamos ter uma ala com 40 cartas do truco. O coelho, na Loteria Federal, número 40. Alibaba e os 40 ladrões. É um conto. É 40, hein, gente? São 40 ladrões. Aí vem algumas curiosidades. Por exemplo, para você dar a volta ao mundo, nós percorremos praticamente 40 mil quilômetros e tralalá, e cento e pouco, então são 40 mil quilômetros. E encerrando esse setor de alegria, a bateria, que vem com o verão de 40 graus. Os turistas que vêm para o Rio de Janeiro, nós vamos explorar o Rio de Janeiro, verão de Rio 40 graus e tal. Aí termina esse bloco. Bacana, muito interessante. Já dá para ir imaginando a O escola, outro né, setor, Milton? a gente faz do que aconteceu há 40 anos atrás. Então nós começamos com a música. Cartola cantava As Rosas Não Falam. Há 40 anos atrás, era sucesso deles. Os Meninos da Mangueira era sucesso
na rádio. Então, a Alcione cantava Não Deixe o Samba Morrer, primeiro sucesso dela. Inclusive, a gente pegou um vídeo e a gente não acreditava, né? Então, a gente encerra a parte musical. Novela, o que passava? Estúpido Cupido e Escrava Isaura. Então, a gente fez uma alusão ao que passava. Quando a caçamba nascia, o que passava? E no cinema, King Kong era sucesso, Rock Balboa, Dona Flor e seus 2 maridos. A gente encerra esse setor artístico, que seria cinema, novela e música. E aí a gente começa o último setor com a caçamba, que falaria mais da caçamba, mas também com algumas alusões, algumas coisas históricas. Então a caçamba teve seu primeiro enredo, quando a primeira vez que ela desfilou, como Em Busca de um Novo Sol. E a caçamba, como está completando 40 anos, ela está buscando um novo sol também. Porque o 40, ele é um número que quando a gente completa 40 anos, né, a gente busca uma transformação na vida da gente. Chegou quase na metade praticamente. Existem algumas pesquisas que são muito interessantes. A esposa, ela decide se ela vai continuar o casamento. É muito interessante. É lógico que a gente não vai falar sobre isso. O homem, ele fala, pô, eu tenho que estar bem de vida, se eu não tiver, ele entra 40 em desespero. tem que estar casado, com filho. E é verdade, porque eu tenho 40 anos, entendeu? Eu tenho 40 anos. E é verdade. E a gente vai falar que a caçamba está buscando uma nova era, uma nova transformação. E aí a gente fez algumas alusões de coincidências. Por exemplo, a caçamba demorou 40 anos para ter a sua sede. Assim como demoraram 40 anos para chegar à Terra Prometida. Então a gente fez algumas brincadeiras com isso aí. E a gente encerra o desfile com um carro onde vai estar os fundadores da escola, as crianças, que vai representar a vida começa aos 40. Aos 40. Aos 40 é duro, né? Aos 40. Marli, fala um pouquinho, Marli. Por isso que é um enredo de livre criação. Isso, não é um enredo histórico. Então, eu fui obrigada, né? Fundadora? Não sou fundadora, mas eu entrei pra caçamba. A caçamba tinha 2 anos. Então, quase fundadora. E ali eu fui de tudo, né? Fui ala das crianças, fui da parte da diretoria. Enfim, olha, durante 10 anos eu fui tudo dentro da caçamba. Aí que eu fui eleita depois, em 1990, e graças a Deus ganhei o carnaval e empatei com a Samuca também, né? Mas... Olha lá, vamos comer. E aí fiquei, né? Fui ficando. Bom, eu fui 5 vezes presidente, né? Sempre que a caçamba fundava, tava eu lá. Vamos de novo. Ajudando a levantar de novo. Mas eu até acostumei pegar as buchas da escola. Mas tudo bem, né, Zé? E qual escola e que não Zé tem, me né, ajudando. gente? E só uma novidade, teve uma troca lá, o vice-presidente saiu e tal, ela é a nova vice-presidente, tá? Vai pra votação agora domingo no conselho. Eu ia dizer, tá assumindo cargo, né? Então, o Zé veio pedir uma força para mim, porque o vice-presidente pediu demissão, né? E ele falou, Marli, eu acho que nós precisamos de você, tem experiência já há muito tempo na escola, é muito conhecida, graças a Deus, muito querida, tanto pelo pessoal da minha escola como das outras co-irmãs também, aonde eu entro, eu sou muito bem recebida. E eu com o Gerson brigamos muito, né, bem? Mas, principalmente no ano que o carrinho quebrou, né? Então, foi o título que eu tive em 2010, né? Que o carrinho quebrou, aí até me chamou de bruxa já, né? Mas eu... São águas passadas, ainda bem, né? Mas eu saí da escola, encerrei em 2010, deixando um título e deixando uma sede que foi o Tamoio provisório, né? Mas consegui com muita luta, que a escola não tinha mais como continuar ali embaixo, pequenininha, ela tinha que crescer. E foi quando ela começou a crescer, realmente, né? Muito bem. Aí eu falei, vamos, agora eu já sou vó, convidaram eu para sair num carro, porque andando eu não aguento mais. Mas, por sinal, porque a gente já falou que a nossa passarela é a maior, né? A maior passarela que existe. No dia que foi a apresentação do enredo, eu até me assustei, porque eu achava que ia falar dos 40 anos da caçamba. E achei falei, nossa, isso é uma coisa chata, né? Aí eu me assustei, achei muito legal essa coisa do número 40, que não sabia que tinha tanta coisa relacionada com o número 40. Uma ideia interessante. Eu achei legal. Eu acho que a caçamba vai fazer um bom carnaval esse ano, se Deus quiser. Muito bem.
Então, olha Bom aí. que carnaval é assim, né? Águas enredo passadas histórico e um vamos que enredo vamos. de livre criação que vai entrar Bom, a história nós temos também, o né? enredo da Gracifes que vai falar dos 60 anos, É, né? também Então é uma aí eu já história. não sei se eles vão fazer de livre criação também ou se eles vão fazer um enredo histórico. Na hora que o Hélio chegar, ele conta explica, pra gente ele a conta o que ideia que vai acontecer. que a escola teve aí para poder colocar esse tema, né, e esse enredo na avenida no ano que vem. Bom, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, é o 994644958, pelo 2111-7000. A gente vai fazer mais um rápido intervalinho e volta falando de mais alguns enredos famosos que foram aí fundamentais para o carnaval, para a evolução do carnaval também. É um minutinho, a gente volta já.